A paz do Senhor, muito bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda à leitura bíblica de hoje. Hoje é dia 21 de janeiro e tem sido uma grande bênção lermos a palavra de Deus diariamente. E eu quero agora pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele te visite neste momento, que Ele toque a sua vida, que você seja impactado pelo poder daquela que não muda, daquela que é eterna, da palavra de Deus. Nós estamos vendo aqui no Evangelho de Mateus, Jesus indo a Jerusalém para os seus últimos dias. E daqui para frente, gente, até o final do livro de Mateus vai ser uma bênção. Então não perca nenhum dia, não perca o que eu tenho postado lá no grupo de estudos, as explicações. Tem sido uma bênção. Vamos juntos? Vamos ler a palavra? Mateus capítulo 21 diz assim: Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E, se alguém disser alguma coisa, responda: o Senhor precisa deles. E logo Ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até vocês, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito conforme Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. Isso é o tal do Domingo de Ramos, comemorado na Igreja Católica. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Betânia morava Lázaro, Maria e também Marta. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração crendo, receberão. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram:
com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a você. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade eu faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si. E disseram e pensaram: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideraram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Ele por sua vez lhes disse: eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Então vou fazer isso, também não vou dizer. Versículo 28. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino dos céus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, vendo isto, não se arrependeram depois para acreditar nele. Versículo 33. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhe seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará àqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles e, embora quisessem prendê-lo, tinham medo da multidão, porque estas o consideravam como profeta. Aleluia! Jesus não era bobo não, gente, ele era muito esperto e ele sempre trazia um ensinamento para o povo, as pessoas próximas, e sempre dava uma prensada nos fariseus, nos sacerdotes, naqueles ali que eram os entendidos da lei. Louvado seja o nosso Cristo. Amanhã nós vamos ler mais, capítulo 22. Deus abençoe, até amanhã!